Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês uma das estratégias mais objetivas e funcionais para você entrar em tendências fortes, beleza? A gente vai definir aqui o que são as tendências fortes, tá? Para critério dessa estratégia, vai ficar algo bem objetivo. Como que essa estratégia vai te ajudar a entrar nas operações? Ela já tem tudo pronto nela, né? Aonde você entra exatamente, aonde é o stop, tá? Eu vou mostrar como eu utilizo essa estratégia. É um dos conceitos que as pessoas mais têm dúvidas, né? Para quem estuda o Price Action do Al Brooks, ele fala muito de contagens de barras, né? E tem dois tipos de contar barras, as contagens simples e as implícitas, mas a gente vai trazer isso aqui de uma maneira bem objetiva, bem prática. Como é que você usa isso na prática? Como que eu utilizo na prática? Antes de eu começar aqui, eu queria falar aqui da The Trading Pitch uma coisa muito importante, tá? Eu criei uma playlist aqui no canal, né, para falar das atualizações de regra que a letra de Pitch tinha sofrido e tudo mais, né? A mesa que é a minha queridinha, só que eles retiraram essas regras, tá? Eles retiraram essas regras, eles sempre consultam, eles sempre me perguntavam o que a comunidade estava achando dessas regras. Por quê? Porque eles têm pessoas no mundo inteiro, né? Tem trader europeu, trader brasileiro, então são traders com perfis diferentes, né? E eles sabiam, até porque eu já tinha sinalizado para eles, que essas regras não eram uma coisa que eu olhava com bons olhos, nem minha comunidade olhava com bons olhos. Então, eles se esforçaram para conseguir tirar essas regras e a leitura de pitch volta a ter o melhor desafio de uma etapa do mercado, beleza? Não tem mais aquela regra de só pode arriscar 1,5 por operação, não tem mais essa regra, então você pode arriscar quanto você quiser por operação, desde que você não atinja o limite diário e a perda total, que é normal, toda, né, regra básica de qualquer desafio. E também não tem mais aquela limitação de lote baseado nos 40% da margem inicial, aquela regrinha que muita gente ficava confusa, apesar de ser simples. Não tem mais essa regra também. Então também não tem mais essa limitação de lot size, beleza? Então a Trading Pitch, ela passa a ser, atualmente, a mesa que tem a maior alavancagem para desafio de uma etapa e que você pode fazer a sua gestão de risco da forma que você achar melhor, tá? Desde que você não atinja os objetivos de perda diária e perda total. Essa atualização só serve para contas de até 50k, tá? As contas de 100 e 200 mil dólares ainda têm as regras que eu expliquei nos últimos vídeos, que eles já estão trabalhando para tirar dessas contas também no futuro próximo, beleza? Uma outra coisa que eu quero falar aqui no vídeo é que eles estão com uma promoção de 50%, que eu nunca vi de lançar essa promoção de 50%, mas somente para contas de 5k. Então você que nunca teve uma conta na Trading Pitch, esse é o momento de pegar uma conta de 5k por menos de R$150. Então vai ter o link aqui na descrição para você clicar, que já vai vir com desconto, beleza? Então você vai clicar aqui, ó, CFD, que é o que a gente quer comprar. Eles também têm mesa de futuros, mas a gente foca aqui em CFD. Desafio de uma etapa, 5k, tá vendo? Já tá com desconto, tá? Bom, pessoal, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, né, com relação à contagem de barras, que é um dos conceitos de Price Action do Al Brooks. Só como eu falei, eu vou trazer a minha visão sobre contagem de barras nessa aula que eu quero deixar bem objetivo, como você usa contagem de barras para você entrar de forma muito objetiva em tendências fortes. Então, você tem uma estratégia pronta nesse vídeo aqui, beleza? Fica comigo até o final para você ver. Bom, basicamente você precisa entender uma nomenclatura simples, tá? Sempre que o preço ele vai numa região, ó, por exemplo, o preço vai nessa região aqui, tá? E ele começa a cair, ele faz um pullback. Eu não preciso explicar para ninguém aqui o que é um pullback, né? O preço está subindo, fez um recuo, é um pullback, né? Então ele fez aqui um topinho, tá? O recuo desse topinho é um pullback, beleza? Então, PB é a nomenclatura que o Al Brooks usa, é um pullback. E aqui começa a nomenclatura que vocês talvez nunca tenham escutado falar, tá? Que são os Hs, tá? No caso de uma tendência de alta, né? H1, H2, H3, que a gente já vai explicar o que é, H4, a gente vai contar só até H4. H4. E no caso de uma tendência de baixa, a gente vai contar os Ls, L1, L2, L3, L4. Eu já vou explicar para vocês o que é isso, não se assuste, não se desespere. Então, basicamente, em uma tendência de alta, quando o preço ele faz o pullback, né, ele vai, vamos supor que aqui seja um candle, tá? Deixa eu desenhar o candle. Vamos supor que isso aqui foi o último candle do pullback e,
ó, aqui a máxima e a mínima, tá? E logo depois ele fez um outro candle, esse desenho lindo aqui, logo depois ele fez um outro candle aqui, na sequência, que ultrapassou, tá? Ultrapassou, deixa eu pintar de outra cor para ficar mais objetivo, que ultrapassou essa máxima aqui, ó. Então, ele ultrapassou essa máxima, tá? Quando acontece esse movimento, tá? Da gente ter uma ultrapassagem de máxima, tá? Quando a gente tá falando de pullback, a gente chama de H, que é high, né? Máxima, high, pronto. Tá? A gente tem a máxima de um candle e um candle, por exemplo, o All Brooks chama tudo de barra, tá? Então vamos usar barra, mas você sabe o que é candle, tá? A gente tem uma barra com uma máxima aqui e a próxima barra supera a máxima do candle anterior. Esse é o movimento high, né? Alta, né? Porque isso aqui ó, é high, isso aqui é low. A máxima, mínima, beleza? É daí que vem a nomenclatura de H e L. Então a gente tem o H1, que é a primeira tentativa de superação de uma máxima, beleza? Quando a gente tem um rompimento muito forte, às vezes o candle vai ter, sei lá, 2 candlezinhos só de correção, ou um candlezinho de correção, o preço já volta, sabe? Quando ele quase não faz pullback, o preço com uma H1 já é o suficiente para ele retornar, né? Aí ele vai fazer uma H1 e vai dar a sequência aqui. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, o preço faz isso daqui, ó. Ele faz a primeira tentativa, uma H1, né? Aí ele cai de novo, ou seja, ele não retoma nessa primeira tentativa. E aí ele vai tentar uma segunda tentativa depois, ou seja, superou a máxima novamente, que é a H2, tá? Normalmente a H2 ela funciona muito bem em tendências fortes, tá? E vai ser, se a gente estivesse falando se fosse uma figura, tá? Normalmente uma H2 vai ser um W, um fundo duplo, algum tipo de fundo duplo, entendeu? Normalmente H1 é uma bandeirinha ali num tempo gráfico menor, entendeu? Uma H3 que a gente já vai ver, né, que é a terceira tentativa de reversão e o preço continuar, normalmente é uma wedge ou uma cunha. E aqui o negócio já fica ruim, que é a quarta tentativa, quando o preço ele precisa fazer uma quarta tentativa de retomada para voltar à tendência, você fica muito próximo do preço depois fazer aquele pullback que não volta, sabe? Que a gente chama de endless pullback, que é quando o preço parece que está fazendo pullback, mas na verdade quando você vê ele já reverteu, entendeu? Ou então ele já está no movimento mais complexo, né? Que vai fazer uma correção mais profunda, vai virar tipo um canal ali, e aí essa estratégia já não vai ser tão objetiva para a gente. A gente quer falar aqui da parte objetiva da estratégia. Então por isso que a gente só vai utilizar até eu vou explicar para vocês até H4, mas a gente só vai utilizar até H3 para entrar, beleza? Pode ser que tenha ficado muito confuso para você ainda, mas na prática vai ficar muito simples, tá? Então continua aqui que você já vai ver. E os L's? O que são os L's? Como eu falei, L é de low. Então é quando a gente está falando de uma tendência de baixa, tá? Enquanto eu estou falando de uma tendência de baixa, seria a mesma coisa. O preço fez um candlezinho aqui, tá? E quando ele faz um candle para retornar a tendência que viola essa mínima aqui, que fecha abaixo dessa mínima, ele fez um L1, tá? Quando ele não vai de primeira, ele volta aqui, né, mais nos candles, por exemplo, um candle só, e depois ele retoma, ele rompeu novamente um L, né, um low, então é L2. Beleza? Normalmente, igual aqui, a gente vai tentar entrar normalmente em tendências fortes em L2, no máximo em L3, tá? Então, é isso. Então, essa explicação teórica, pode ser que você não tenha entendido nada, mas eu precisava explicar. Vai ficar muito simples agora na prática, tá? Você já pegou o conceito, o que é high, o que é low, que a gente está falando aqui de pullbacks, de tentativa de retomada desses pullbacks. Então, por isso que é contagem de barras, o nome da estratégia, tá? Normalmente, a gente vai tentar entrar, na maioria das vezes, numa H2 ou numa L2, tá? Em uma tendência forte, tá? Com raras exceções, a gente vai conseguir entrar numa H1 ou numa L1, quando a tendência está muito forte mesmo, você está entrando praticamente num rompimento, e ele faz um pullback na primeira tentativa de retomada ali do H, né, num caso de
de tendência de alta, onde a gente pode estar fazendo a nossa entrada. Eu vou explicar isso daqui, é muito simples, é muito simples. Bom, pessoal, explicando na prática aqui para vocês, ó, peguei qualquer movimento, ó, aqui eu tenho o início do pullback, que é quando a gente tem a movimentação, o preço começa a voltar. Então aqui a gente tem pullback. Então a partir disso daqui, eu vou começar a contar as minhas barras, tá? H1, H2, H3, com uma tendência de alta. Então vamos lá. Ó, aqui o preço fez essa... Tem gente que vai considerar só quando o preço fecha acima, tá? Para nível de simplicidade, a gente vai contabilizar qualquer máxima superada, beleza? Então, ó, aqui a gente tem uma primeira tentativa, né, de uma máxima que vai acima da outra, então aqui a gente tem uma H1, beleza? Aí o preço continua a cair, né, ele não retoma nessa primeira tentativa, e aí depois ele faz uma segunda tentativa de ir acima da máxima, né, que foi essa H2. Né? E como eu falei, em tendências tendências fortes, normalmente H2 é o que a gente está buscando, tá? Então, vamos supor que a gente tivesse entrado nessa superação aqui, tá? Você coloca o seu stop um pouquinho aqui abaixo, vai buscar 1,5, 2 para 1, tá? Então, ó, foi dado, né? Então, tranquilo, né, para vocês aqui, né? Beleza, né? Então, na continuação dessa tendência, vamos ver o que aconteceu, ó. O preço começou a fazer pullback, então a gente tem aqui o nosso PB, tá? Aqui eu já estou pegando um exemplo até complexo, tá? Depois a gente vai para um exemplo mais simples ainda, para ficar mais claro. Ó, começou a fazer pullback. Primeira tentativa de retomada, H1. Normalmente eu estou procurando uma H2 para eu entrar. Tá? No máximo uma H3. Então, H1, primeira tentativa. Aí o preço vai, caiu. Ó, aí aqui ele fez a segunda superação de máxima, né? Tentativa de retomada, que é H2. Né? Se eu acredito que isso é uma tendência forte ainda, a gente já vai definir o que é tendência forte para o caso dessa estratégia. Aqui seria uma H2, seria o meu ponto de entrada. Então, eu entraria aqui, né, com um stopzinho aqui abaixo e buscaria aqui meu 1,5, 2 para 1. Tá de cara para essa média aqui, mas vamos lá buscar. Ó, deu certinho. Deu até mais, né? Foi uma forma de você pegar quase que o início da tendência ali. Deu várias vezes para 1. Mas, vamos pegar ali o nosso 1,5. Tá vendo como é que é simples esse conceito da contagem de candles? Aí vamos usar um exemplo de H3, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, vamos lá. O preço fez o pullback, então aqui PB, beleza? O preço começou a fazer pullback. Aí ele fez aqui a H1, né? Primeira tentativa aqui, né? De ir à máxima de outro candle, né? Então, superação ali, H1. Então, temos uma H1 aqui. E não retomou. Aí continua a cair, teve aqui uma H2, uma segunda superação de máximo. A H2. E aí, pessoal, você pode pôr filtros nisso daqui, você pode considerar somente os candles positivos, né? E não os candles negativos, como eu contei aqui. Eu tô contando aqui pela superação de máxima, tá? Então, estou usando esse critério aqui. Então, para não confundir vocês, só porque vocês vão ver que tem gente que conta um pouquinho diferente e tal, mas vocês vão ver que é extremamente funcional dessa forma aqui que eu estou mostrando. Como esse foi um tema que nunca apareceu aqui no canal, é muito difícil você explicar tudo sobre contagem de barras em um único vídeo, tá? Então, mas nesse vídeo, como eu prometi para vocês, eu já quero entregar uma estratégia pronta, então eu estou mostrando da forma mais objetiva possível para vocês verem como que isso daqui é funcional na prática, beleza? Então, primeiro eu estou explicando aqui o conceito. Então, H2, tá? E aqui a gente teve a terceira superação de máxima, tá? Que foi a H3, tá? Então, temos aqui H3. Nesse caso, o preço retornou à tendência em H3, beleza? Então, o preço fez H1, H2, H3 e retornou à tendência. E a mesma... Agora vamos ver os L's, né? L1, L2, L3, como é que funciona. Ó,
vamos olhar aqui para vocês, ó, como que funciona. Vai ficar até mais objetivo porque é mais recente, tá? Então, vamos lá. O preço começou a tendência aqui de baixa, né? Por exemplo, fez aqui. Aqui é o contrário, né? O pullback ele é invertido, né? Porque a gente está falando de uma tendência de baixa. Então, o seu pullback ele começa a partir do fundo, não do topo. Então, o PB está aqui embaixo. Bom, aqui a gente teve, né, a perda dessa mínima. Então, é uma L1. É muito simples, cara. Muito objetivo. Do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Muita gente não sabe explicar simples assim. Então, temos lá a L1, tá? E aqui ele já conseguiu retomar a tendência. Então, você poderia ter entrado nessa L1. Tá? Como eu falei, na maioria das vezes, eu busco uma L2 ou uma H2. Né? Então, no caso aqui, se eu estivesse procurando pullback, eu só vou entrar em L1, né, ou H1 quando a tendência está muito forte. Eu já vou mostrar para vocês esses casos aqui. Gente, não é para ficar maluco com isso daqui, que eu lembro que a primeira vez que eu aprendi essa contagem de barras, eu ficava fazendo 1000 nós na minha cabeça. E isso aqui é para ser... Não tem... você pode, por exemplo, pegar isso que eu estou ensinando, essa contagem de barras, e você adaptar, como eu falei, alguma coisa, se eu quero considerar fechamentos, né, quando fecha junto, não só supera e tal. Eu tô explicando da forma mais objetiva e mais funcional possível, mas você pode depois modificar. Não é para tentar quebrar a cabeça, é para funcionar, tá? É para funcionar, para você botar no seu gráfico e fazer sentido as entradas, porque você vai ver que normalmente em tendências fortes, você sempre consegue entrar em H1, H2, no máximo H3. Depois fica confuso, vira complexo, vira outra coisa, vira canal, não vira mais tendência forte. E eu já vou mostrar também quando você deixa de fazer a contagem. Quando, na minha visão, para de fazer sentido, fica coisa de maluco. E aí você poderia estar olhando para outras coisas, beleza? Ao invés de dar nó na sua cabeça. Então tem que ser simples, tem que ser tranquilo. Não precisa dar nó na cabeça, tá, pessoal? Não precisa dar nó na cabeça. Fica tranquilo comigo. Até o final do vídeo você vai entender tudo isso daqui se você não estiver entendendo. Ó, aqui encontrei uma espécie de uma L2, que eu teria considerado uma L2, ó, porque olha só, pullback a partir do fundo, né? Tendência de baixa. Aí aqui ele fez uma L1, tá? Aqui ele fez uma L1. Só que não retornou em seguida, né? Então, ele fez aqui uma L2, beleza? Então, como eu falei, o preço sempre traz oportunidade da gente entrar em L2, beleza? Então, ó, L1, L2, beleza? Aí vamos supor que eu tivesse entrado nessa L2 aqui. E botar meu stop aqui, um chorinho aqui pra dentro, buscar aqui meu 1,5, ó. Não pegou? Não foi? Olha aí. Olha que bonito. Olha como é que é tranquilo e simples de você operar isso daqui. Aí vamos lá. Eu quero ver se a gente encontra um exemplo mais complexo. Bruno, isso daqui é considerado uma L1? Você pode me perguntar, porque ele fez o back, mas foi muito breve. Ele só mencionou lá, ó, se eu quisesse, fez sozinho, posso considerar. Isso aqui é uma L1 sim, tá? Então seria uma entrada de L1, tá? Você pode considerar isso aqui uma L1, beleza? Mas, para não confundir vocês, eu vou tirar, mas pergunta para quem foi além, respondida, né? Então vamos lá, ó. Pullback, por isso começou a fazer pullback aqui. Aí fez aqui, né, a primeira perda de mínima, né, L1. Beleza? Fez aqui a segunda perda de mínima, L2, que normalmente é que eu gosto de entrar. Então aqui, ó, L2. Beleza? Você poderia ter entrado em... Aqui é um caso interessante, que você poderia ter entrado tanto em L1 quanto em L2, quanto em ETs, tá? Porque ele não volta direto aqui, ó. Então ele faz aqui mais uma continuação, né? E ainda faz um L3 aqui. Então vamos supor que você perdeu essa entrada em L2, você poderia ter feito uma entrada aqui em L3. Mas olha como é que foi funcional aqui. Tanto se tivesse entrado em L2 quanto em L3, né? Sendo conservador aqui, o preço fez essa L3 aqui e retornou a tendência de baixa, beleza? Então, por isso que eu estou falando que na maioria das vezes, em tendências fortes, o preço vai retornar em L3. Se você tiver que recorrer para um L4, já significa que já não é uma tendência muito forte, não tem uma probabilidade muito alta, mas não, às vezes
pode ser que o preço retorne ali no L4 ou no H4. Passou disso, você já está em algo mais complexo, a gente não quer fazer contagem de barras, a gente vai largar a contagem e vai utilizar outro tipo de estratégia. Não é mais essa estratégia daqui. Então, é uma das formas, inclusive, se está conseguindo, o preço está retornando em L1, L2, L3, está na tendência forte. Aí aqui o preço entrou num canal estreito, né? Ele não está nem... Aqui, por exemplo, você nem precisa fazer contagem de barra, né? O preço não está nem tocando na média móvel. Então, basicamente, você está podendo entrar em superação de mínimas. Então, a maioria das coisas vão ser aqui L1, né? Tal. Então, não faz nem sentido você ficar contando o candle aqui. Mas aqui ele volta normalmente aqui a fazer pullbacks e tudo mais. Então, a gente já tem aqui a nossa contagem de candles aqui, ó. Então, a gente tem... Você encostou na média aqui, fez uma L1, tá? Retornou em L2. Beleza? Então, você poderia ter entrado nessa L2 aqui, por exemplo, né? Stopzinho dando um chorinho aqui, buscando meu e-mail aqui. Cara, é muito simples e funciona muito isso daqui, tá? E você vai ficar especialista com isso aqui com o tempo. Você tem que terminar essa aula e começar a testar no seu gráfico as contagens de barras, do jeito que eu tô mostrando aqui. Vai surgir alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu respondo. Mas é para ser simples e objetivo, é para fazer sentido para você essas entradas. Então, basicamente, o nosso fluxo vai ser esse daqui, ó. Basicamente, esse vai ser o nosso fluxo nessa estratégia, ó. Para a gente tornar contagem de barras uma coisa funcional, porque muita gente aprende dentro do método do Brooks contagem de candle, né, contagem de barras, e não sabe como utilizar isso. E eu estou mostrando para vocês. A gente vai utilizar num cenário específico, que são em tendências fortes, beleza? Que a gente vai estar nadando a favor da maré, nas fases em que os pullbacks não estão complexos ainda, né, que os pullbacks estão simples, que a contagem de barra está funcionando ali lindo, tá? Então o fluxo vai ser isso daqui, mercado forte, beleza? Pullback pequeno, tá? Ainda não fez nenhum pullback muito complexo e tudo mais. A gente vai tentar entrar normalmente em H2 e H3, tá? Normalmente H2, tá? No caso de uma tendência de alta, normalmente L2 numa tendência de baixa, beleza? Então, mas a gente entra até o H3, beleza? Ou até o L3. Acima disso, se estiver dando mais contagem que isso, a gente abandona a contagem, não faz mais, beleza? Para nível dessa estratégia aqui, beleza? E a gente espera que a partir do H2 ou do H3 tenha a continuação imediata da tendência. Então é muito objetivo, muito simples. Essa estratégia ela te dá um controle para você não sair operando o tempo todo também, entendeu? Ela te faz você operar nos momentos certos. É muito funcional isso daqui. Isso daqui que eu quero mostrar para vocês, beleza? Isso aqui é um endless pullback, né? Que é aquele pullback que não termina, que pode acabar virando uma reversão sem você perceber. Tá? Isso é um endless pullback. A gente pode fazer um vídeo falando só sobre isso. Mas por que eu falo que quando você está no H4, eu não quero mais operar, só quero operar até H3 ou até L3, beleza? Porque é o seguinte, ó, aqui eu tenho uma H1, né? H1 é a primeira superação aqui dessa máxima. Aí é que o preço vai me dar uma H2, beleza? Ó, H2. Aí não foi também, não retornou também. Aí aqui ele já fez uma H3. Beleza? Ó, fez uma H3. Não retornou também. Cara, aqui você já abandona. Aqui você já abandona a sua entrada, a sua contagem, qualquer coisa. Porque você sabe que você está numa situação diferente. Beleza? Por mais que tenha gente que vai tentar entrar em H4 e tudo mais, mas a gente só entra até H3. Passou disso, vai ser uma outra coisa. Provavelmente você está no mercado de canal amplo, tem outra coisa que eu não acho tão efetiva essa estratégia aqui, tá? E realmente, olha só, o preço continuou, tá? Então, olha como teria te protegido essa estratégia também. Você sabe que você quer retomada até H3. Essa retomada não aconteceu, você não vai buscar mais uma operação aqui. Para quando eu não vou utilizar contagem de barra nenhuma, que aí vai ser coisa de maluco. Quando a gente tem sobreposição de candle. Lembra que eu falei sobre tipos de mercado? Mercado de ordem limitada, mercado de ordem stop. Essa estratégia você utilizar em tendências fortes. O preço fez uma perna forte em quem tiver urgência
vê candle fechando acima de candle, a gente vê pouca sobreposição de candle, né? A gente vê poucos candles um do lado do outro, né? Pedro não, o preço não fica acumulando para depois ir, não. Fez ali o movimentinho de candle, já foi, entendeu? Então a gente vê um preço um pouquinho mais solto, a gente vê uma perna forte dessa daqui, já é um ótimo indicativo de tendência forte para essa estratégia aqui. Então a gente sabe, não para a tendência primária que vai durar a semana, não. Eu estou falando aqui para essa estratégia. O que é tendência forte para essa estratégia? Seria uma perna de tendência, né, muito forte ali, candle fechando acima de candle, pouca sombra. Você tem grande chance de começar a utilizar essa estratégia. Aí, se já tiver tido um pullback anterior, fica melhor ainda, tá? Por exemplo, vamos supor que é a primeira vez que eu estou entrando na estratégia, ó. Eu vi aqui. Vamos supor que é a primeira vez que eu estou entrando na estratégia, tá? Então eu comecei a fazer a contagem de candles aqui, ó. Então, ó, vou contar aqui. PB, né? Aqui em cima, PB. PB, né? Aí aqui, H1, H2. Olha como é que H2 é mágica, cara, ó. H2. Aí, entrei nessa H2, aqui, né? Entrei nessa H2, boto um chorinho aqui para baixo, vou buscar meu 1,5. Olha lá. Foi até mais, dá uns 2 para 1 aqui. Mas olha só como que é. Tem gente que vai entrar logo quando rompe, então vai acabar pegando mais. Aqui eu esperei até para fechar, ó, entendeu? Mas olha só como que você fazer a contagem de barras deixa objetiva a sua entrada em pullback. Eu não precisei puxar a retração de Fibonacci para ver onde eu ia entrar. Eu não precisei esperar a média tal bater. Cara, eu simplesmente contei superação de máxima. Olha como é que isso aqui é funcional. O Wall Brooks observou isso daí durante anos da vida dele e criou essa teoria de contagem de barras, que eu tô simplificando, não tô mostrando do jeito que ele mostra, do jeito que ele ensina, tô ensinando do meu jeito aqui, da forma que eu utilizo, como que deixo isso daqui operacional, beleza? Que é isso que a gente tá tentando fazer aqui. Como que a gente bota isso daqui na prática para funcionar. E é isso. Viu tendência forte, faz a contagem de barras para entrar ali no H1 ou no H2, beleza? No máximo H3. E aí, o que acontece? Ó, o preço retomou a tendência de imediato. Vamos supor que eu estou entrando agora aqui, tá? Eu estou entrando agora aqui. Eu já vi esse pullback aqui. Então, eu já sei que o pullback ele não foi profundo, não foi complexo, ele não foi nada. Então, eu tenho chances boas, tá? Tenho chances boas. Então, eu vou procurar aqui uma H2 ou uma H1 para entrar. Tá? No caso, dá até para entrar no H1 aqui, porque o pullback anterior foi errado, mas vamos lá. Então, veio, ó, H1, H1, ó, H2. Então, vamos supor que eu entrei nessa H2 aqui. Gente, stop vai acontecer. Na estratégia aqui não tem erro. Mas olha só como é que isso aqui funciona. Entendeu? Ó, H2. Cadê? Caraca. E isso é uma coisa que muita gente abandona no método do Al Brooks. A pessoa aprende isso aqui e descarta. Fala, você não serve pra porra nenhuma. Não vou usar. A maioria das pessoas faz isso, porque acha complexo demais e tal. Eu, como eu fui no poço da complexidade, eu simplifiquei isso e tô mostrando pra vocês como que isso aqui é funcional. Então, ó, porque tem contagem implícita, tem várias outras coisas que a gente não vai falar aqui. Você só precisa saber isso daqui. É isso aqui que é funcional. Então, ó, foi aqui, ó, superou H2 e a gente espera no nosso trade aqui que vou deixar um chorinho aqui para baixo. Deixar um chorinho aqui para baixo. Vou buscar aqui meu 1,5. Ó, viu? Ó como é que é simples, cara. Isso aqui porque eu tô entrando fechado. Não se a gente tivesse entrado aqui na superação mesmo aqui do candle, tá? Ó, dá até 2 para 1. Deu até 2 para 1. Olha só que doideira. Aí aqui
a gente já não tem contagem de barra nenhuma. Por quê? Porque o negócio ficou confuso, não é mais contagem de candle. Contagem de candle, ela é para ser muito funcional, muito assertiva, tá? Tomou o primeiro stop ali e você falou: "Pô, fiz a contagem certa e tomei stop". Já não é porque já provavelmente olha como é que é negócio funcional. Você está fazendo a contagem de barra certa, de entrar até H3. O preço não está voltando mais, ou não está desenvolvendo depois que você entra, por exemplo, tá te dando 0 a 0, a maioria das vezes vai acontecer isso. Pode ser que você percebe que está numa lateralidade. Na maioria das vezes, quando você está usando H1, H2, não é porque você está tomando stop, é porque você está entrando, o preço está indo um pouquinho e está voltando, está te dando 0 a 0. É porque você está numa lateralidade. Aí você não usa a contagem de barra. A contagem de barra é para usar na tendência e na fase forte da tendência. Você vai ver o preço fazer H1, H2 e retornar várias vezes. Quanto mais tarde na tendência você estiver entrando, menor é a chance, tá, daquilo continuar funcionando. Maior é a chance de você ficar preso, de você entrar no final de uma tendência, na exaustão. Então, essa estratégia ela vai ser mais funcional nas fases fortes da tendência. Logo quando dobrou ali, acabou de sair de uma reversão, acabou de entrar na tendência forte, vai ser super funcional você estar utilizando isso daí. Ó, aí vamos, por exemplo, um exemplo clássico da onde eu não contaria barras, beleza? Ó, fase inicial, fase forte da tendência, tá? Tem urgência, o preço está rápido, está movimentando, tem candle fechando acima de candle, tá? Então aqui a gente, por exemplo, tem a fase inicial aqui da tendência, tá? Então, por exemplo, aqui a gente poderia estar contando candles, né? Então vamos lá, PB, não, vou contar PB. Aí fez a primeira tentativa aqui de retomada H1, que não foi bem sucedida, e depois fez a segunda aqui, que foi bem sucedida. H2. Beleza? Cara, vocês vão ficando expert treinando isso daqui, treinando ver ruído, treinando a vista de vocês, ela vai você tem que ser aqui, muito mais do que ser um cri-cri de ficar tentando encaixar a coisa, você tem que ver a contagem encaixando no mercado, entendeu? Isso aqui é muito, muito simples. Eu bato o olho hoje, eu sei fazer essa contagem aqui automático. Não precisa nem escrever o que eu tô fazendo aqui. Eu faço de cabeça, olhando ali e tudo mais. Mas isso aí porque já está masterizado em mim. Eu já opero todos os dias utilizando conceitos de price action. Então aqui, ó, o preço fez H2 e retomou logo depois de fazer H2. Olha como é que isso aqui é funcional, cara. Olha como é que isso te ajuda, inclusive, a analisar o mercado, né, você masterizar price action, ó, aí fez aqui 1,5, pegou, aí foi até mais, né. Ó, você com essa contagem simples de candles aqui, você conseguiria ter pego um movimento gigantesco aqui, fazer quase 10 para 1, com uma contagem de candle simples. Você não precisou, olha que doideira, você não precisou definir pontos em H4 e descer, e tem que entrar no ponto aqui, e não sei o que, não sei o que lá, fazer uma ciência que ninguém consegue operacionalizar isso na prática. Você só fez aqui uma contagem simples de candles numa tendência forte, que te daria uma entrada super objetiva, super consciente aqui do que você está fazendo, para você fazer um 10 para 1 quase. Olha que doideira. Óbvio que vai ser a minoria das vezes que o preço vai te dar isso, por isso que eu faço por padrão ali 1,5. Mas olha o poder disso daqui, isso que eu estou querendo te mostrar. Isso aqui que é interessante, porque por isso que vale você testar isso no seu gráfico, tá? Estudar mais sobre contagem de candles, tá? Contagem de barras no conceito do All Lux. Tá, porque isso que eu estou mostrando para vocês aqui é contagem de barras simples. A gente tem a contagem de barras implícita, a gente tem outras coisas, outros conceitos, contagem de pernas. Eu posso aprimorar, posso trazer mais vídeos sobre isso. Mas eu queria trazer hoje uma perspectiva objetiva e funcional da contagem simples de barras e como que é funcional, como que funciona. Tá? Que muita gente aprende essa parte e joga fora. E fala, isso não funciona, ou é muito complexo, ou não sei o quê. E é simples, você está vendo como é que a gente consegue deixar simples e como que é funcional. E aí, por exemplo, quando eu não contaria barras? Vamos supor que, ó, aqui, por exemplo, aqui o preço fez H1, H2, mas 4 vezes ao longo da tendência. Quanto mais tarde você está chegando na festa, né, menor a chance de você beber água limpa. Tá? A gente está falando de operacionalizar isso daqui, beleza? A gente não está falando de uma forma acadêmica de usar H1, H2, H3, H4 para você analisar mercado. Também dá para fazer, mas a gente está tentando operacionalizar, tornar isso prático, tornar isso como estratégia.
Então você chegou agora no mercado, você viu que o preço está dando adoidado H1, H2 aí, está funcionando. Você chegou numa fase já em que o pullback ele foi mais forte do que os pullbacks anteriores, tá? Quando a gente tem um pullback já mais forte do que os pullbacks anteriores, visivelmente mais forte, grande é a chance da gente ter uma mudança de ciclo ali, né? O preço sair de uma fase de tendência forte ali para virar um canal amplo, para virar qualquer outra coisa. E aí a contagem de barra ela já vai ficar mais complexa, já vai fazer menos sentido. Então, vai fugir dessa estratégia aqui. Então, para utilizar essa estratégia aqui, como eu falei, eu gosto de usar na fase forte da tendência, que é a fase inicial. Se eu chego no finalzinho e o preço está me mostrando isso aqui, eu dei a sorte de ver isso daqui, um pullback mais forte, eu não vou fazer contagem de candles aqui. Eu vou esperar o preço ou fazer uma lateralidade ali para esperar romper de novo, para começar a fazer contagem de novo, ou vou esperar reverter para começar a contar L1, L2, L3 ao invés de contar H1, H2, eu vou ficar de fora quando ver isso daqui. O que eu não vou fazer é utilizar a estratégia de contagem de queda depois de eu ver isso daqui. Olha como é que é o objetivo. Esse é o fluxo ideal, o fluxo que eu tinha desenhado ali para vocês. Ó. Olha como é que é o objetivo, beleza? Então, pessoal, esse foi o tema de hoje, tá? Como entrar com uma estratégia simples e funcional, muito funcional, vocês viram aqui, em tendências fortes, tá? Então, é um setup, uma estratégia para entrar em tendências fortes, muito eficiente, beleza? É uma estratégia complexa que tem gente que gasta 80 horas, 90 horas de estudo só para aprender isso daqui, e eu estou apresentando para vocês de uma forma extremamente simples e funcional e operacional, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de dar uma olhada nessa playlist aqui de diversas outras aulas, diversas outras estratégias e conceitos avançados de trade. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de olhar os recados aqui, o link na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.